o método aqui, ó, form, o que que ele faz aqui? Ele vai associar esse form, que é o jogador controller, com esta JSP jogador, cuidado aqui a letra minúscula, este form aqui, form JSP. Então ele faz essa referência entre o que é esse jogador controller e o que é esse jogador aqui da JSP. Então ele tem essa associação, isso é do VRaptor, você não precisa fazer nada. Ele tem essa associação entre esse form JSP do jogador com o jogador controller. Então, quando eu chamar, por exemplo, um formulário desse jogador, o que que ele vai fazer? Ele vai buscar aqui nesta pasta este form, ok? Tá? Vamos dar uma olhadinha o que que tem nesse form. Esse form, primeira coisa que vocês precisam entender, isso aqui é HTML, tá? Aqui tem um HTML bem simplesinho, não tem muitas coisas de CSS, assim, a ideia nem é essa, tá? A ideia é deixar alguma coisa bem simples para vocês poderem só fazer o uso, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão usar aqui a tag lib, né? JSP JSTL Core. Então, por favor, atentem para fazer essa digitação correta. Quando nós formos referenciar algumas coisas, nós vamos usar esse prefixo C aqui, tá? Aí, nós vamos também usar aqui o FMT. Esse FMT é de formatação. Ele é importante para usarmos formatações de data, de números, tá? Aí, nós vamos começar o HTML. Eu tenho sempre que ter a tag HTML início e HTML fim, tá? Aqui. Toda tag no HTML, ela tem o início e o fim, tá? Então, nós vamos criar a head, tá? Vocês vão ter que fazer um copy disso daqui, tá? Isso aqui são coisas padrões. Eu vou usar esse conjunto de caracteres, que é o TF8, tá? Usar essa compatibilidade, né? Esse name viewport aqui, então nós vamos usar com esse tipo de definição de tamanho aqui, ó. Aí eu vou usar um title, vou dar um título, né, para para essa página. Esse title é aquilo que aparece aqui na barra, né, logo na barra em cima do HTML, do browser. E aí, nós vamos usar aqui, não tem muito uso, mas é uma indicação de usar o Bootstrap, tá? Para a gente usar o Bootstrap, você precisa trazer isso daqui, ó, aqui. Tá vendo o Web App CSS? Você precisa incluir esse Bootstrap. Eu vou deixar esse projeto depois disponíveis para vocês lá no Bitbucket para vocês copiarem isso daqui, tá? Fecha a head e começa a body, começa o corpo, né, de onde nós queremos pegar os dados. Então, nós vamos criar aqui, né, um H1, ele vai pôr um título jogador. Aqui é o que me interessa. Então, eu vou criar um form, isso aqui é um formulário, e esse formulário eu posso manipulá-lo com o método get e o método post. Nós definimos no controller que o método é post, tá? Então, eu vou, para esta ação, ligar este formulário com o jogador controller ponto adiciona null, ok? Daqui a pouquinho eu vou mostrar o conteúdo aqui desse, por que esse adiciona? Porque esse adiciona é um método que está aqui, ó, tá vendo? Então nós vamos passar isso daqui. Aí o método aqui tem que ser post, porque eu defini lá que o adiciona é post, tá? O que eu vou pegar aqui? Eu vou pôr um label, né, nome, e aí eu vou entrar com uma janela de texto, tá? Então aqui, ó, o tipo texto, tá? Então vai ser um input do tipo texto, onde eu vou associar aqui, ó, aqui é o ID nome, aqui, ó, prestem atenção que é o nome da entidade, ponto, aqui não é o atributo. Preste atenção. Você vai falar, mas puxa, Cristina, eu tô vendo aqui o nome do atributo. Realmente você tá vendo o nome do atributo.
Isso chama-se propriedade. Você não vai manipular diretamente o atributo, não existe isso. O que você está vendo é uma propriedade onde você vê ponto nome, só que ele vai fazer uso do get e do set, ok? Então não se preocupem que vocês não estão enxergando aqui tudo aberto uma entidade, porque a pergunta que às vezes os alunos querem fazer é: mas se eu coloquei tudo privado, por que eu estou enxergando aqui? Porque aqui você não enxerga o atributo. Você enxerga uma propriedade que faz uso de get e de set. Isso aqui para facilitar, ao invés de você vir aqui e colocar get e set, você fala, ponto nome, então ele fala, então eu tenho aqui associado um get e set para esse nome. Tudo bem? Bom, daí a gente vai colocar a data de nascimento, tá? Ele também é um input do tipo texto, ok? E aí, jogador, data de nascimento, seguindo a mesma lógica do nome aqui, tudo bem? Daí nós vamos pegar telefone, a mesma coisa aqui, né? Então, o input do fone, tipo texto, fone 1. Eu marquei aqui, ó, com um asterisco, o que são obrigatórios, tá? É só para deixar isso pro usuário verificar, tá? Não estou fazendo ainda nenhuma consistência aqui, né, dessa janela, porque a gente tem aqui no jogador controller, a gente já tem algumas anotações para fazer esse teste, né, se isso aí está sendo digitado ou não, tudo bem? Aí o fone 2, o fone 3, o nome do familiar e o nome parentesco. Sempre seguindo a mesma lógica, ó, preste atenção, tudo aqui é bem simples, é tudo um input, ok? E aí sempre seguindo aqui, ó, o nome dos atributos que estão lá definidos na entidade, tá? Aí agora, que é o que nos interessa, é eu enviar, preste atenção, eu vou enviar agora. Então aqui, ó, o meu botão submit é o salvar, tá? O que esse botão vai fazer? Esse botão, ele vai chamar isso daqui, ó, jogador controle ponto adiciona. E ele vai enviar este objeto jogador. Você não precisa fazer nada. Quando você colocou esse jogador aqui, ó, ele sabe que você está manipulando o quê? Um objeto jogador. E ele vai enviar automaticamente o jogador para esta operação aqui que eu adiciono. Então, o botão aqui, ele está associado com a ação que você definiu lá em cima, ok? Tá? Bom, isso aqui é um formzinho bem simples, tá? Para vocês poderem fazer uso, né? Eu não dá tempo, não consigo explicar tudo de HTML, pelo menos o básico aqui. A única coisa aqui que eu vou fazer um comentário são essas divs. Essas divs aqui, isso daqui, ó, pessoal, isso aqui é CSS, tá? Isso daqui está sendo definido para poder fazer um pouco de web responsiva, ok? Se você não colocar, tudo bem, vai funcionar, tá? Mas talvez ele fique meio feio, dependendo do browser, dependendo de onde você vai usar, ok? Eu sugiro vocês copiarem do jeito que está aqui e começar a fazer uso. E aí, com o tempo, vocês vão aprendendo um pouco de CSS, ok? Bom, para fazer tudo isso daqui funcionar, primeira coisa que vocês têm que fazer é isso aqui, ó. Colocar esse servidor aqui, ó, em operação. Vem aqui, clica aqui nesse bichinho aqui, sei lá, nesse inseto, né? Tá? O console aqui mostra um monte de mensagens, de informações, mas tá em vermelho, mas não se preocupe não, isso aqui não tem erro não, tá? É assim que ele trabalha, ó, tá? O que vocês têm que entender é aqui embaixo, ó. Server Startup, ok. Então, o server está no ar, nós podemos agora ir lá no browser e chamar este formulário,
Bom, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o meu projeto chama jogador, tá? E aí eu estou usando aqui, ó, a JSP jogador. Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu vou ter que chamar localhost 8080 jogador form. Por que 2 jogadores? Porque eu criei o projeto jogador e aí a pasta aqui, ó, que tem a JSP jogador, ó. Tudo bem? Se você der outro nome aqui, vai ter outro nome lá, aqui logo depois do 8080, jogador. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu só verificar uma coisa. Toma cuidado que você tem que dar uma olhadinha aqui, ó. Botão da direita, Red Remove. Você tem que colocar o projeto aqui. Se ele não tiver aqui, não vai funcionar lá no browser, ok? Tá? Opa, preciso ver se o meu banco tá no ar. Tem isso também. Vocês têm que ter instalado o MySQL. O MySQL eu não fiz nenhum filme porque ele é extremamente simples. Ainda mais se vocês forem pelo Bitnami, tá? Porque meu jogador não está funcionando. Eu volto daqui a pouquinho. Eu vou terminar o filme, eu vou olhar o meu servidor lá de banco de dados e depois eu volto.